Vamos agora resolver essa questão 18, que está trabalhando goodwill. Acompanhe comigo a leitura. Determinada sociedade anônima adquiriu 90% das ações de uma companhia por 11 milhões. Os dados patrimoniais da companhia são mostrados a seguir. A alíquota do imposto de renda sobre contribuição social sobre o lucro líquido vigente é 34%. Já vamos dar uma olhadinha na tabela e ele diz, nessas condições, o goodwill apurado pela referida sociedade anônima na combinação de negócios é um valor inferior, aí ele traz as linhas onde a gente vai conseguir encaixar o valor do goodwill. Vamos lá. Ele traz uma tabela com o valor contábil e com o valor justo, tá? Temos aqui os ativos totais e passivos totais. O primeiro ponto é calcular o patrimônio líquido, porque é sobre o valor do patrimônio líquido que a gente vai conseguir calcular esse valor de participação, porque ele adquiriu 90% de ações da companhia. Só que por essas ações ele pagou 11 milhões. Qual é o valor do goodwill referente a essa aquisição? Entenda, o goodwill ele é o conjunto de elementos intangíveis que estão ligados a uma empresa, como, por exemplo, a marca, o cliente, o conhecimento que essa empresa já adquiriu. Então, você paga mais por ela porque você está pagando todo esse conjunto de elementos intangíveis que vem junto com o negócio que você compra, tá? Então, vamos calcular. Para a gente calcular o goodwill aqui, nós vamos partir do valor de aquisição e deduzir do valor justo. Perceba o seguinte, precisamos primeiro calcular o patrimônio líquido, certo? E aí nós temos o patrimônio líquido pelo valor contábil e o patrimônio líquido pelo valor justo. Perceba também que temos que calcular o imposto, tá? O imposto relacionado a esse valor. Vamos aqui para uma página em branco para você entender melhor e para a gente já começar a resolver essa questão. Vamos lá. Então, como que nós vamos calcular o goodwill? Ele será o valor da aquisição menos o valor justo, tá? Calculamos o goodwill utilizando o valor justo. Essa é a forma de cálculo. Então, vamos lá calcular o patrimônio líquido, tá? Primeiro calculamos o patrimônio líquido pelo valor contábil. Isso é o que já foi registrado na contabilidade. 10 menos 1,98, de onde eu estou tirando essas informações? Daqui da questão, tá? 10 é o valor do ativo, 1,98 o passivo total. Então, 10 menos 1,98, eu vou chegar em um valor de patrimônio líquido de 8,02. Vou transformar isso aqui porque a questão está em milhões. Então, 8 milhões e 20 mil. O patrimônio pelo valor justo, qual será? Patrimônio pelo valor justo é 13 menos 1,98. Por que eu estou fazendo dessa forma? Vamos lá, pessoal. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido, certo? Então, o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo exigível. É o que eu estou fazendo aqui. Chegamos em um patrimônio líquido de 11,02 multiplicado por 1 milhão. Me dá um patrimônio líquido de 11 milhões e 20 mil. A diferença entre eles é 3 milhões. É sobre essa diferença que eu calculo o imposto. Por quê? Porque sobre o valor contábil já foi calculado. Então, agora eu vou calcular o imposto sobre a diferença. Se no valor contábil eu já calculei o imposto, então agora eu calculo só sobre a diferença, que me dá 1 milhão e 20 mil, ok? Então, agora, qual é o valor do meu patrimônio líquido pelo valor justo, que é o que eu preciso? Menos 1 milhão e 20 mil, chego em um patrimônio líquido de 10 milhões. Vamos agora calcular qual é o valor de participação a que ele teve direito. Ele adquiriu 90% das ações. Então, 10 milhões vezes 90% me dá um total de 9 milhões, ok? Agora eu consigo calcular o goodwill. E eu paguei 11 milhões, menos o valor justo, 9 milhões. O valor do goodwill
é 2 milhões. O que isso significa? Significa que eu estou pagando 2 milhões a mais, que é todo o intangível que vem junto com essa aquisição, marca, valor de marca, conhecimento adquirido e tudo mais. Esse é o valor do goodwill e agora eu vou aqui voltar para a questão e identificar qual é o gabarito. 2 milhões de reais. Vamos então dar uma olhadinha. Letra A, inferior a 5, não. Superior a 5, inferior a 1, não. Superior a 1, inferior a 1,5, tá aqui, ó. O gabarito é a letra D, superior a 1,5 e inferior a 2,5, ok? Vamos encerrar então a correção da questão 18. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. E até a próxima.